Boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Quantos de vocês que estão aqui são professores de classes? Olha, uma boa quantidade aí, né? Muito bem. Em primeiro lugar, agora antes de continuar, quero parabenizar aqui a organização, aqui, a direção da Escola Sabatina, acho que foi responsável por isso, né? Ficou muito bem, bacana aqui, né? O cenário ficou muito bom. Muito bem. Deixa eu já aproveitar o tempo e já andar aqui. Esse treinamento tanto para diretores, professores e auxiliares da Escola Sabatina e para quem quer ser professor da Escola Sabatina também, né? Quero agradecer a organização da Escola Sabatina pelo convite também para a gente poder estar compartilhando aqui algumas ideias. Vocês sabem por que replay? Replay é quando a gente coloca para rodar de novo, né? Isso aqui é baseado numa... Deixa eu ver se não está passando aqui. Ah, tá, ok. Eu já vou explicar por que replay, né? Na verdade, eu estou atropelando as coisas aqui, né? Por causa da ansiedade. Eu vi que tem bastante gente e a gente fica meio assim, eu já sou tímido, né? Assim, mas vocês são um público bacana, vocês ficam olhando sem falar nada, isso é muito bom. Muito bem. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Temos aqui a igreja, não é? A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Mas esse corpo aqui, ele tem um coração, né? Você já conheceu alguma pessoa que tem problema de coração? Arritmia cardíaca, tem problema de infarto, né? Tem gente que já teve infarto, né? Essas pessoas que têm esses problemas de coração, elas podem dar uma carreira boa? Por que não? Mas as pernas estão boas, ora. Elas vão correr com as pernas, né? Com o coração. Se botar força nas pernas, o coração pode arrebentar, né? Então, agora imagina que se um corpo que tem as pernas que funcionam bem, mas o coração não funciona bem. Como que ele vai andar? Como que ele vai correr? Como que ele vai alcançar as metas e os objetivos? Pode até alcançar, mas metas e objetivos magros, né? Vai ficar sempre aquém, né? Muito bem. O que é o coração da igreja? Nós falamos isso porque de tanto a gente ouvir falar, né? Quem foi o autor que cunhou essa frase? Quem é o autor dessa frase? Foi Ellen White, Conselhos para a Escola Sabatina. Ela é a responsável por essa frase. E a gente vai repetindo ela, falando ela de cor, né? Mas isso é verdade. A Escola Sabatina tanto é quanto deveria ser o coração da igreja. Então, deixa eu colocar aqui. Se você, por acaso, usar esse site aqui, esse endereço eletrônico aqui, você vai chegar nessa notícia aqui. Acho que dá para ver aí, né, apesar da luminosidade, né? Projeto em Mato Grosso resgata história e importância da Escola Sabatina. Isso aqui foi no aniversário de 160 anos da Escola Sabatina, então isso foi em 2017 ou 2016, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? Houve um projeto, e o tema do nosso treinamento de hoje é baseado nesse projeto aqui, né? Rebobinando. Então, eu peguei o termo rebobinando e transformei ele em replay, porque nós estamos numa era digital, né? Vocês lembram da época da fita cassete, né? Alguém aqui que é dessa época? Vamos ver lá. Olha só, tudo mais de 40 anos, né? Oh, meu Deus, eu sei que tem mais de 40 anos, né? Muito bem. E agora os que nasceram no século 20, 21, nem sabem o que é fita cassete, né? É fita VHS, né? Então, quando você nessa fita queria voltar a uma música ou alguma parte do vídeo, você tinha que pegar e ficar girando, né? Ou colocar uma caneta lá e girar, né? Depois inventaram os aparelhos que rebobinavam por conta própria, né? Apertava lá no voltar, ele rapidinho, né? O reverso, né? É assim que é tanto tempo que eu nem me lembro mais o nome do negócio, é reverso, né? Então, você rebobinava. Então, o propósito desse projeto é fazer voltar lá no tempo e resgatar tanto a história quanto o propósito da Escola Sabatina. Mas como nós estamos na era tecnológica, eu só fiz uma mudancinha ali, né? Replay. Vamos ver de novo. Vale a pena ver de novo, né?
Muito bem. Então, o Rebobinando consiste em uma série de palestras que buscam conscientizar as pessoas do propósito original da Escola Sabatina. Qual que é o propósito original da Escola Sabatina? Enviar missionários para agir na comunidade. A Escola Sabatina tem esse propósito original. Ela não tem outro propósito maior do que esse. Esse é o maior de todos. Mas, na verdade, ela tem 4 objetivos, né? Então, aqui, a ideia é que as pessoas vejam, eu estou lendo aqui um recorte da notícia, tá? Está lá no site da igreja, da antiga Associação Mato Grossense. A ideia é que as pessoas vejam o bairro onde vivem, a escola e a faculdade que frequentam ou o local de trabalho como campos de ações sociais e evangelísticas. Então, quando a gente tem isso aqui em mente, a coisa muda. Então, a Escola Sabatina, quando ela cumpre esses objetivos, esses propósitos, ela vai ser realmente viva. Então, para ela ser viva, ela precisa cumprir o objetivo. Cumprindo o objetivo, ela é viva. Não cumprindo o objetivo, ela é outra coisa, menos viva. Então, como parei aqui, né, como campos e ações sociais evangelísticas, destaca o pastor Michael Nunes, responsável pelo departamento da Escola Sabatina para todas as igrejas adventistas do Estado, né? E diz, segundo o pastor Michael, o Rebobinando surgiu a partir da leitura de 3 livros: Conselhos sobre a Escola Sabatina, Manual da Escola Sabatina e Manual da Igreja. Então, Conselhos sobre a Escola Sabatina, Manual da Escola Sabatina e Manual da Igreja. Então, esses materiais mostram claramente que a Escola Sabatina não deve ser um ambiente de discussão filosófica. O que seria discussão filosófica? O que seria uma discussão filosófica no ambiente da Escola Sabatina? É quando as pessoas se reúnem apenas para discutir a lição. Discute a lição ali e fica por isso mesmo. Aí cada um vai embora, o professor fala assim que a gente, sabe, é uma coisa até clássica, né? Eu gosto de arremedar um pouquinho, né? Irmãos, que a gente possa colocar essa lição em prática em nome de Jesus, amém. Aí fica por isso mesmo e cada um se vire, né? Entendeu? Então isso seria onde se discute ideias apenas, né? Então, e que isso não leva a lugar algum, mas sim um lugar que promova a prática do Evangelho baseada no conhecimento obtido através do estudo da Bíblia, ele explica. Então, eu vou dividir esse treinamento em 2 partes. Nas 2 partes vai ter a parte prática. Eu vou querer contar aqui com voluntários, assim, voluntários mesmo. Não havendo voluntários mesmo, teremos que apelar por voluntário forçado, né? Assim, voluntário, sabe voluntário? Está entendendo, né? Então, voluntário. 2 ou 4, para poder a gente ver aqui, encenar a parte prática, né? Isso vai ser um pouco mais para frente, mais para o final, né? E deixa eu ver aqui, quem que vai me ajudar aqui? Se tiver mais papéis para entregar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, anote a pergunta aí e depois a gente vai estar lendo para... Tem? Ok, se precisar disso aqui, entregar agora. No decorrer aí, alguém quiser fazer alguma pergunta, anotar aí a respeito do tema, só fazer a pergunta e depois haverá o recolhimento dos papéis aí e a gente... Se eu não souber responder, eu vou perguntar para o Raoni. Às vezes ele me ajuda aqui, né? Muito bem. Rebobinando, vamos rodar a fita, né? Voltar atrás. Quando foi que começou? Tudo começou em 1852, na cidade de Rochester, Nova York. Já estamos rebobinando, voltando a fita, dando um replay. No estado de Bangor, Nova York, né? Isso, Nova York, Rochester, Nova York. E como foi que começou? Tiago White, ou James White, estava muito preocupado, porque nas reuniões evangelísticas, quando tinha pregações, ele percebeu que as crianças estavam bagunçando muito, né? Falando alto, brincando. Ele preparava os sermões para os adultos,
mas não tinha nada para as crianças. Então, no caminho ali, indo para Rochester, ele parou para tomar um lanche e resolveu escrever uma lição para as crianças. E essa lição ficou chamada de The Youth Instructor, instrutor da juventude. E aí era para todas as faixas etárias, né? Desde criança até jovem, era tudo jovem, né? Naquela época não tinha adolescente, juvenil, jovem era tudo, de criança até uma certa idade era tudo jovem, né? Então ele resolveu fazer isso aqui em 1852. Aí as escolas, enquanto estava havendo evangelismo ali, as pregações evangelísticas, tinha um momento para as crianças. Começou com essa lição aqui. Em 1852 já foi feita a primeira lição, aqui está a impressão dela, né? Youth Instructor, instrutor da juventude. Vocês podem ver, é bonitinha ela, né? Primeira edição, primeira lição. Em 1853, Tiago White estabeleceu a primeira escola sabatina, lá no estado de, deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci, Nova York, Rochester, né? Em 1854, alguém sabe o nome desse camarada aqui? Os mais velhos aí, será que não lembram? John Byton. Em 1854, ele estabeleceu a segunda escola sabatina. Já em 1855, anos depois, esse camarada aqui, o M.G. Kellogg, estabeleceu a terceira escola sabatina. Eu já não consigo lembrar o nome da cidade, do local ali, né? Porque eu não estou aqui com a colinha na mão, né? A colinha está bem aqui no celular que está filmando aqui, né? Agora eu não posso lá mexer nele. Muito bem. Então, os anos foram esse aqui. A primeira em 1853, a segunda em 1844 e a terceira em 1855. Essas foram a sequência das escolas sabatinas. Claro, elas foram se desenvolvendo com o passar do tempo, né? O programa dela, né? E as lições também, né? A primeira escola sabatina, que foi lá em Rochester, no estado de Nova York, tem aqui, o primeiro programa foi nessa igrejinha aqui. Dá para ver aqui algumas fotos deles aqui, né? Bem apagadinho aí, antigo, né? Em 1853, no primeiro programa. Ok, o segundo programa, já vimos, já está aqui, né? O John Byton, Brooksbridge, no estado de Nova York. E vamos poupar tempo, né? Não vamos correr toda a linha do tempo da história da escola sabatina, mas até que chegou em 1878, foi feita a Associação Geral das Escolas Sabatinas. E desde lá para cá, foi tendo vários progressos, vários desenvolvimentos no programa da escola sabatina também. Muitas coisas foram criadas de lá para cá. E aqui na América do Sul, em 1894, em Crespo, na Argentina, foi feita a primeira escola sabatina, em 1894, na América do Sul, em Argentina, Crespo. No Brasil, a escola sabatina no Brasil foi a primeira em 1895, instituída por Francisco Westphal. E aqui tem alguns Westphal aqui na cidade, né? Deve ser descendente desse camarada aí, né? Ele foi o que trouxe a primeira escola sabatina em 1895. Então, alguém consegue se recordar aqui qual foi o ano inicial da escola sabatina? 53 ou 52? Não foi 52, não? Ok. Acontece que hoje, esse ano, fazem 172 anos, né? 1853, vocês estão certos. Ok. Agora, o mais importante é o seguinte: qual é o objetivo da escola sabatina? Para que serve ela, né? No geral. Qual é o objetivo e para que serve? Agora nós vamos responder essas duas perguntas aqui. Agora que de maneira mais prática possível. O Manual da Igreja, na edição de 2015, página 99, fala o seguinte: que a escola sabatina é o principal programa educacional da igreja. Onde é que a igreja recebe treinamento? De acordo com o Manual da Igreja. A escola sabatina podemos dizer que é uma escola missionária, é uma escola de treinamento. A escola sabatina é para treinar, é o principal programa educacional da igreja, né? E nenhuma outra igreja tem um programa tão eficiente quanto o nosso, tão grande, tão elaborado, tão organizado quanto o nosso, da escola sabatina. Por isso que se diz que é a maior escola do mundo, né? A escola sabatina.
Então, vamos aqui falar dos 4 objetivos da escola sabatina. O primeiro deles é estudar a palavra. Quando e onde as pessoas estudam a palavra? De que forma? Isso, a lição é um estudo indutivo da Bíblia. Então, estudando a lição, a gente vai acabar estudando a Bíblia. Então, a escola sabatina promove isso? Promove, nos dando recursos materiais para a gente estudar, né? Enfim, desenvolver companheirismo. De que forma pode se desenvolver companheirismo na escola sabatina? 2 formas. A primeira delas é nas classes, ali, porque tem um momento de confraternização, é para desenvolver companheirismo. Segunda forma é que a unidade de ação, que é a classe, também pode ser um pequeno grupo. Entende? Às vezes as igrejas têm uma dificuldade de começar um pequeno grupo, organizar um pequeno grupo, começa com a unidade da escola sabatina. Ela pode ser um pequeno grupo, já está tudo organizado ali, tudo certinho, é só pegar e se reunir em algum determinado lugar. Então aí já tem um impulso, já tem um meio caminho andado, né? Desta maneira, na unidade de ação e também no pequeno grupo, pode-se ter o desenvolvimento do companheirismo, onde as pessoas vão conhecer mais umas às outras, né? Conhecendo mais umas às outras, as forças podem se unir. Depois aqui, propiciar ação missionária na comunidade. A escola sabatina, ela tem que fazer isso, porque esse é um dos objetivos dela. 4 objetivos. Propiciar a ação missionária na comunidade. Por isso que é uma escola missionária. Propiciar a ação missionária na comunidade. E, enfim, dar ênfase na missão mundial. Como é que se dá ênfase na missão mundial? O Informativo Mundial das Missões já dá uma ideia, né? Quando o professor, ou o diretor, ou algum auxiliar da escola sabatina fala das ofertas missionárias, as ofertas missionárias propiciam isso, né? Ok, então a unidade de ação, ela propicia a ação missionária na comunidade. E esses são os 4 objetivos da escola sabatina. E vamos ver como é que isso pode ser feito. Já, mais adiante, a gente vai ver como é que isso pode ser feito. Agora vamos falar da realidade atual. Isso é geral, isso não é um problema de uma igreja só, é no geral. Qual que é o problema? Foco na lição. A realidade não é crua, foco na lição. Muitos estão preocupados, os professores preocupados em apenas ser passadores de lição. E tem muitos que são bons para isso, né? Ser passadores de lição. Aí termina a lição e o professor fala assim, que a gente coloque isso em prática, que a gente possa colocar em prática. Mas como que a gente vai colocar em prática? Se ele não demonstrou como é que pode ser colocada a lição em prática. Precisa ser apresentado primeiro como colocar em prática, né? Qual que é o resultado de quando tem bons, só passadores de... outra coisa interessante, quando há passadores de lição, a lição acaba virando um tipo de sermão. Eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa do tipo, né? E aí, quando tem um camarada que faz um monólogo ali, não tem como a unidade ser viva. Ela fica papando a lição também, né? Já mastigadinha, né? Então, o resultado é ouvintes desinformados. Então, qual é a sugestão do projeto Rebobinando? É mudar. Primeira coisa, prestação de contas. Como é que isso pode ser feito? Isso é feito em 10 minutos. Eu vou dar mais detalhes mais adiante, né? 10 minutos de tempo. Quando é esse momento de prestação de contas? Deixa eu pegar aqui o auxiliar da escola sabatina. Eu tenho aqui nas minhas mãos. É o momento de confraternização, prestação de contas. Vai prestar contas do quê? A gente vai ver um pouco mais adiante. De um compromisso feito previamente na semana passada. Então, precisa ter um compromisso. Compromisso com o quê? Com os 4 objetivos da lição. Ou da lição não, da escola sabatina, né? Compromisso com os 4 objetivos. Deixa eu voltar aqui para ficar claro. Estudo da palavra, isso se faz em casa, durante a semana. Desenvolver companheirismo, propiciar ação missionária na comunidade e dar ênfase na missão. Voltando aqui, prestação de conta, boas-vindas.
Os apontamentos, que é os eventos de integração, ali já começa a fazer prestação de contas. Porque ali uma das coisas que tem ali não é quantas pessoas deu o estudo bíblico, participou de um pequeno grupo, alguma coisa do tipo. Ali é o momento. E também o compromisso da semana. Qual foi o compromisso da semana? A gente vai ver um pouco mais adiante que compromisso da semana é esse. Precisa ter compromisso e precisa ter desafio. Quando não se tem desafio, não há motivação para chegar em algum lugar. Estão compreendendo a minha linguagem? Então, quando não se tem desafio, não se tem compromisso, não se tem desafio, dificilmente vai chegar em algum lugar. Dificilmente vai cumprir os objetivos. Então, aqui tem confraternização, ó, dê as boas-vindas. Aqui já está tudo mastigadinho, né? Essa aqui é a cartilha pronta. É o plano de aula, como a Ana já falou, né, no caso dos pequenos, o plano de aula está tudo aqui. Esse aqui o responsável por isso aqui é o diretor da escola sabatina. Mas o professor também não só pode, como ele deve ter conhecimento disso aqui também, para ele entrar dentro do programa. Dê as boas-vindas a todos, especialmente aos amigos convidados. Ofereça oportunidade para aqueles que desejam compartilhar testemunhos de bênçãos. Testemunhos de bênçãos motivam a classe. Testemunho com relação a quê? Principalmente com relação ao compromisso da semana. A gente tem que dar o testemunho de uma bênção recebida. Eu estava desempregado, aí eu orei, Deus me atendeu, consegui um emprego. Sim, também. Mas principalmente com relação a uma coisa que a Ana já frisou muito aqui, que é a missão. Por quê? Porque um dos objetivos da escola sabatina é propiciar a ação missionária na comunidade. Eu vou dar mais ênfase aqui, nesse 4 aqui, né? Porque esses outros aqui são mais moleza, né? Então, deixa eu ver aqui. Opa. Então, compromisso da semana. Qual é o compromisso da semana? Veja bem, deixa eu vir aqui. Vamos já para o conhecimento aplicado. A parte prática, que já tem que ver com, já que tem 30 minutos, é a parte do estudo da lição. Ou melhor, estudo não, a recapitulação, né? 30 minutos, aqui está 35 minutos, ok. O objetivo do estudo com clareza e aplicação. É importante ter aplicação, porque, clareza primeiro, é claro, né? Para que, deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu já vi alguns professores que não se prepararam para recapitular a lição, ou foi pego ali de surpresa, alguém deve ter chegado para ele assim, irmão, você passa a lição para nós aqui? Ele, para não ficar feio, né? Então ele aceita, né? Porque ele nunca diz não, né? Mas ele não se preparou bem, né? Não estudou ali mais ou menos por cima. Ele começa a fazer uma introdução assim que começa a ir para um rumo que não tem nada a ver, começa a falar de política, começa a falar de Bolsonaro, Lula, e não tem nada a ver com a lição. Faz uma introdução que não tem nada a ver. E interessante que ele tem uma habilidade de entrar na lição depois, né? Não sei como. Só que quando ele entra na lição, já dá 10:05. Não foi muito claro. Então, do que trata a lição? Do que tratou a lição da semana de hoje, dessa semana que passou? Eu vi bem baixinho ali. Testemunhos. A lição tratou de testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de pessoas com relação a Jesus, né? Então, já ficou claro o tema da lição. Aplicação. Eu vi ali na classe que a gente estava aqui algumas aplicações, porque torna a lição real, a lição tem que ver com a nossa vida também, né? Então, fazer aplicações. Então, a gente primeiro volta lá no passado, porque a lição leva a gente lá no passado, e depois a gente volta aqui para o presente de novo, porque ela tem que ser aplicada na nossa vida. Então, fazer aplicação. E hoje, nós... Tomé, ele teve um problema assim, né? Ele era um cara que tinha uma fé, mas duvidava ao mesmo tempo, né? E tal. E hoje? Hoje, eu estou dando uma dica aqui. Hoje, nós também podemos ser como Tomé. Como é que a gente pode ser como Tomé? Alguém poderia dizer assim, algum aluno, a gente pode ser como Tomé quando a gente quer ter prova para tudo e tal, né? Só um exemplo, né? Então, já começou com aplicação. Muito bem, tópicos, simplificação do estudo e ligação com a prática. Bem, com isso aqui eu quero dizer o seguinte, é mais fácil para o professor ter domínio da recapitulação da lição
quando ele não vai dia por dia, entende? Está errado estudar, recapitular a lição dia por dia? Não está errado, mas não é o ideal. A lição da escola sabatina não foi feita para ser assim. Pode, mas para isso vai ter que ter uma habilidade grande. Por quê? Com relação ao tempo e com relação aos objetivos. Porque tem que colocar na cabeça dos alunos a parte da relevância e também a parte missionária. Todos os 4 objetivos aqui, no caso, vai estar dentro da lição também, né? Então, se você pegar por tópicos, deixa eu pegar aqui. Aqui, alguns disseram que são professores da escola sabatina. Quantos professores têm a lição de professor? Todos os professores. Tem algum professor que não tem a lição de professor? Não, é professor, né? Tem lição de professor, né? Então, espera-se, né? Então, a lição de professor, ela tem aqui atrás, no final de cada lição, quase que um plano de aula também. No caso aqui, lição 6, né? Eu estou aqui, esboço, comentário, justamente para você não ter que se obrigar a focar lá na segunda, aqui na parte de sábado, se bem que a parte de sábado não é para ser recapitulada, porque é uma introdução geral, ela já fala de toda a lição, né? A lição começa em domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Essa é o miolo da lição, né? Para não ter que ir lá, irmãos, vamos agora para a parte de quarta-feira, vamos para a parte de quinta, ou parte de tal, entende? Para você focar no ponto central da lição. Então, isso aqui já é para isso. Agora, se você é professor e não usa isso aqui, então seria melhor comprar a lição de aluno, que é mais barata. Então, se você enriquecer a sua cabeça como professor com essa parte aqui, você vai ter recursos para dirigir a lição e tornar ela mais prática possível, e vai conseguir aplicá-la também na vida dos alunos, né? E para isso, tem um auxílio aqui, né? Aplicação prática para a vida. Tem perguntas já sugestivas aqui, né? Você pode usar elas, adaptar elas, para torná-la mais prática possível. Deixa eu ver aqui agora. Então, ficou claro isso aqui? Ficou claro também que eu não disse que é proibido recapitular a lição dia por dia? A não ser que você consiga colocar alguma coisa prática ali em cada dia, extrair ali dos alunos, não só você falando, mas levando os alunos a falar, e não falar assim, algum comentário? Não, você tem que estimular o aluno a ele falar. Então, como que se estimula? Fazendo perguntas. Então, o professor não é aquele que só ele fala. O professor é aquele que leva os alunos a falar e leva os alunos a encontrar uma maneira prática de aplicar a lição. Então, o professor não deve dizer, olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Não, o professor faz perguntas, e o aluno é quem diz como é que tem que ser. Entendeu? Porque isso torna a lição mais prática, mais participativa, mais interessante. Não fica aquela coisa assim que o professor fala, vocês vão me deixar falando sozinho aqui? Mas é claro, só você que fala, ué. Não faz pergunta, não dá o espaço, né? Vai ficar falando sozinho mesmo, né? Mas se estimular... Na escola não é assim? Professores não fazem perguntas? O professor não coloca o aluno para trabalhar ali, para fazer? Por que na escola sabatina não pode ser assim? A escola sabatina é uma escola sabatina, né? Então tem que ser como uma escola mesmo. Então, agora tem mais luz aqui, né? E a última parte aqui da escola sabatina é o envio. Essa parte aqui é da escola sabatina. No caso, os 10 minutos finais aqui, ou vai ser o professor da lição ali, da unidade, melhor, o professor da unidade, ou o diretor da escola sabatina, ou então um auxiliar aí da escola sabatina que vai ser o responsável por esse momento aqui. Essa aqui é a parte crucial. Esse é o momento em que o bolo está com a cereja ali, é hora de partir ele e enviar. Quem envia é a escola sabatina. Não é o ministério pessoal que é o responsável por enviar. É a escola sabatina. O ministério pessoal apenas coordena as saídas missionárias, né? A escola sabatina é quem treina e quem envia para a missão. E que momento que isso é feito? Na hora da recapitulação da lição. É nesse momento em que pode ter o brainstorm das ações. Brainstorm é chuvas, né? Chuva das ações. Sugestões de como testemunhar o que foi aprendido. Nós vimos na lição, agora eu quero voluntários aqui, 2 voluntários. Pode ser uma primeiro. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu fechar isso aqui.
Eu já vou para essa parte aqui, né? Então, sugestões de ações sobre como testemunhar o que foi aprendido. Quem dá as sugestões não é o professor, nem o diretor da escola sabatina. São os próprios alunos quem dão a sugestão. Como que nós vamos testemunhar isso agora? De que maneira a gente pode testemunhar isso aqui durante essa semana, isso que nós aprendemos na lição? Agora é hora de os alunos opinar. Nós podemos fazer assim, podemos fazer assim, podemos fazer assado. Ficou claro? Aí torna-se mais vivo. E também deve ser feito o compromisso da semana. Agora eu quero dar um exemplo. Venha cá os voluntários. Não precisa não. Vem cá os voluntários que sentiram um toque aí no coração, assim, sabe aquele toque caloroso, assim, dizendo assim, vai a você mesmo. Não vale dizer para o outro, né? Tem que vir. Cadê o voluntário? Eu quero explicar com um voluntário. Você colocou aí para vir, né? Não pode vir. Pode ser 2. Pode ser 2. Ok, isso. Muito bem. Podia ter trazido a lição também, né? Mas você tem uma boa memória então, né? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar aqui com o Reginaldo. Reginaldo, diga aí pra gente qual foi um dos pontos centrais da lição essa semana. Qual foi um dos pontos centrais que você observou? Um dos pontos centrais da lição dessa semana, o testemunho de Jesus, o próprio Jesus. E como foi esse testemunho dele? Ele próprio disse que ele era o Messias, de que ele era o eu sou. Esse foi um dos pontos importantes. Ele disse isso para a mulher samaritana? Ele disse isso para... E ele disse também, quando nós estudamos a lição, nós vimos que a única vez que Jesus falou eu sou foi... antes da sua crucifixão, foi lá com Pilatos, onde ele disse que ele era o Messias, em outras palavras. Então, esse foi o testemunho dele mesmo? Sim. Ok. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Tem alguma forma? Consegue imaginar uma maneira de aplicar isso na vida da gente? Sim. Quer falar? Sim. Eu costumo dizer que, ao estudar a lição da Escola Sabatina, é importante que nós faça aplicação, né? E eu vou dar um exemplo. Quando alguém lhe pergunta de onde você veio, onde você quer chegar, como um cristão, qual é a sua fé, em que você crê? Então eu tenho como testemunhar e dizer assim, olha, eu sou adventista do sétimo dia, creio que o Senhor Jesus um dia vai voltar, então assim, eu posso na prática testemunhar, né? E dar testemunho também daquilo que eu creio, daquilo que confesso que eu sou. Ok. Essa foi a aplicação, né? Empresta o microfone aqui. Eu cochichei aqui com ela porque eu sou um cara ruim de memória. Ninguém ouviu, né? Ainda bem, beleza. Eu sou ruim de memória. Emilene, você consegue lembrar aí um dos pontos focais da lição? Ele falou do testemunho de Jesus. Consegue citar aí, cita um ponto da lição que te chamou a atenção? Bom, a lição que eu estudo durante a semana é a lição dos jovens, que eu participo da classe dos jovens. Uhum. E Pode a ser lição também. veio falando essa semana sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E qual foi o ponto ali da ressurreição de Lázaro que te chamou a atenção? Quando Jesus esperou mais um pouco, né, quando ele foi chamado para ir lá, né, ver que Lázaro estava doente, ele esperou no momento certo, esperou 4 dias para chegar até lá. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto. Ele fez isso de propósito para que as pessoas entendessem que ele é a ressurreição e a vida, porque com 3 dias as pessoas alguns dizem que o espírito ainda está pairando por ali e por lá. Então ele esperou 4 dias para que todos tivessem certeza de que realmente ele já estava morto, que o espírito dele não estava mais por ali, para mostrar que ele realmente era a ressurreição, somente ele a ressurreição e a vida. Então você está dizendo que essa atitude de Jesus foi proposital. E qual é a relação disso com a vida da gente? Essa atitude de Jesus? Porque Jesus ele foi premeditado ali, né?
Então, como a gente pode aplicar isso na vida da gente? O fato de Jesus demorar um pouco mais ainda para depois fazer o milagre. Que nós devemos, acima de tudo, crer e ter fé nele, que tudo ele fará por nós. Ok, agora segura aí um pouquinho. Agora, deixa eu tentar lembrar aqui. A minha memória acho que já pifou, já. Está igual a bateria do meu celular. A aplicação que você... Me ajuda a lembrar. Qual foi a aplicação? Aplicação foi do testemunho de Jesus, né? E qual é a aplicação? É do nosso testemunho, se alguém um dia perguntar sobre a minha fé, de onde eu vim, onde eu quero chegar, quem você é? Eu sou um cristão adventista. Então, Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus ele declarou ali quem ele era para Pilatos, ele declarou quem ele era para a mulher. Então, Jesus ele não teve medo de declarar e dizer quem ele de fato era. Então, nós também precisamos declarar e dizer quem somos, né? A nossa identidade, né? Muito bem, de saber quem eu sou, saber a minha identidade, né? Ok, então nós chegamos nesse ponto aqui, o brainstorming das ações. Quando finaliza a lição, a gente pode perguntar, o professor pode perguntar de maneira sugestiva, perguntar para os alunos, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Aqui, testemunhando com a nossa identidade, sabendo quem nós somos. Aqui, confiar em... É isso mesmo que você falou? Crer e confiar em Deus. Ok. Agora, tem a parte do compromisso da semana. A lição chegou ao final. Agora nós precisamos ter um compromisso, tarefa de casa, que será o gatilho do diálogo do próximo encontro. Depois que feito o compromisso da semana, quando chegar lá nas boas-vindas da outra semana, vamos lembrar o compromisso da semana. Qual é o compromisso da semana? Agora é o seguinte, o compromisso da semana é o seguinte. Agora, irmão, como que você vai fazer para colocar isso em prática essa semana? O que você vai fazer essa semana para colocar em prática o seu testemunho? Que ações você vai fazer? O que você vai fazer essa semana? O que você pode fazer? O que você vai fazer? Muito bem. Eu creio que uma das coisas que podemos fazer é no trabalho, por exemplo, né? No nosso trabalho nós podemos testemunhar, nós podemos falar de Jesus, e isso nós podemos desafiar a classe para que na próxima semana ela traga também isso, né? Tá certo, tá certo. Deixa eu cortar só um pouquinho. Você não fica bravo, né? Jamais. Isso é bom demais. Assim, essa resposta que você está dando aí é a resposta para a seguinte pergunta: como nós, como classe, podemos fazer para testemunhar? A resposta é perfeita, né? Mas imagina que no meio das sugestões ali que foi dado, que os alunos vão dando, a gente pode testemunhar no trabalho, né? No Sim. trabalho, a gente pode testemunhar na faculdade, né? Sim. Ou com o vizinho ali, nas interações sociais com o vizinho. Ok. Mas e agora? O que você vai fazer para colocar isso em prática essa semana agora? Agora é mais pessoal, né? Que ações? Você vai assar um pão e vai levar lá, ou o que você vai fazer para alguém? Muito bem. A ação, ela deve ser, eu convido alguém, né? Então você vai convidar alguém. Isso, convidar alguém para ir na minha casa, ou então eu posso convidar alguém da minha classe para ir junto comigo, ter essa ação, esse momento. Uma visita com alguém. Isso, justamente. Ok, então o que você vai fazer é visitar alguém ou convidar alguém para ir na visita. Isso. Quando chegar na próxima semana, esse é o compromisso dele. O compromisso pode ser com a classe inteira, como pode ser com alguns no individual. Quando chegar lá na prestação de contas da semana que vem, tem que lembrar o compromisso da semana. E aí, irmão, imagine que eu sou o professor da lição. Lembra que você fez o compromisso de visitar alguém? Você foi visitar alguém? Isso. Agora você tem um testemunho para contar. E como foi? Aquela visita lá. A visita foi boa, foi aceitável, foi tranquila. Isso motiva ou não motiva os outros? Sim. Algo prático e funcional. Isso motiva. Quando não tem isso, não tem motivo para fazer nada, né? Mas quando se tem um testemunho, motiva. Isso foi extraordinário. E no estudo lá, a pessoa falou assim, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para me batizar na sua igreja? Caramba, foi isso mesmo? Olha, isso motiva mesmo, né?
Pode ser ter outro tipo de experiências também, né? Sim. Enfim, empresta aqui um pouquinho. Emilene, você falou sobre crer e confiar, né? Essa seria a sua ideia, melhor, a maneira de aplicar ali o aprendizado ali da ressurreição de Lázaro, né? O que você poderia fazer para tornar isso prático durante essa semana? Na vida de outro. Isso, na vida de outro. Uma ideia, pode ser sugestiva. Uma amiga me liga e diz que precisa conversar. E, de repente, aí, nessa conversa, ela vai reclamar de que a vida não está fácil, que está faltando alimento na sua casa, que está faltando dinheiro, ou que o casamento não está bem. Suponhamos que você já tenha contado isso e que essa amiga já ligou. Aí você poderia dizer o seguinte: já que ela me ligou, agora eu tenho a oportunidade de visitá-la. Aí você diz isso para a classe. Você assume um compromisso com a classe e depois que assume o compromisso, vem as prestação de contas. Quando não se tem compromisso, não se tem prestação de contas, não se sabe onde vai chegar. Mas quando se tem compromisso e se tem prestação de contas, a escola sabatina fica mais viva, fica mais interessante. Fica ou não fica? Eu chamei eles aqui para mostrar de maneira prática como vai ser o final, como deve ser o final da lição. A lição, ela deve terminar de maneira prática e não com aquele clássico, irmãos, que Deus nos ajude para a gente colocar em prática essa lição e fica por isso mesmo. E entra semana, sai semana, entra mês, trimestre, ano e nunca sai, nunca põe em prática, ninguém nem sabe como foi colocado em prática, né? Na realidade, a gente fala como se a gente tivesse colocado em prática na nossa vida, em casa, como fala, na nossa necessidade de pôr em prática na nossa vida, mas nós não lembramos que isso precisa ser colocado em prática na vida das outras pessoas ao nosso redor. Então, a escola sabatina existe também para impactar outras pessoas, né? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Foi muito bom vocês participarem aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Isso ficou claro para vocês? Para quantos ficou claro? Alguns aí não levantaram a mão e eu imagino que não ficou claro, né? Mas acho que ficou claro sim, né? Ok. Deixa eu vir aqui a parte... Então, vocês, todos nós, somos os atores da mudança para torná-la prática. E antes, alguém fez alguma pergunta aí? Alguém anotou ou não anotou? Tem aí? É para ler? Todos os que quiserem. Deixa eu... pode ir lá recolher, se tiver. Não, tanto é que não tem nome aqui, né? E eu também não sei de quem é a letra. Bom, veio daqui, né? Imagino que é daqui. Só quem respondeu, só quem fez a pergunta, né? Se não fez, tudo bem. Quer perguntar falando, Neide? Fica à vontade. Bom, tudo bem. Aqui tem duas perguntas. Quantos alunos possuem uma unidade de ação de adultos? E aí, professor? Quantos alunos possuem uma unidade de adultos? Tem um mínimo? Tem? Oi? 15, né? Se passar de 15, fica difícil, né? Fica difícil para você levá-las à ação, fica difícil para você coordenar, levar elas para um pequeno grupo também, porque aí não vai ser pequeno, vai ser grande grupo, né? Então... Uhum. Todo organismo grande, ele é difícil de se locomover. Sabe a centopeia? Ela anda com a dificuldade, tem tantas pernas, né? Então, já os que têm menos pernas andam mais rápido, as formigas andam bem mais rápido, né?
Então, quanto menor, mais fácil de se locomover. A segunda pergunta aqui, qual relação entre a escola sabatina e ministério pessoal? Essa pergunta aqui é interessante. Tem muitas relações. Primeiro que a escola sabatina, nós já vimos que é o coração da igreja, né? O ministério pessoal é qual órgão do corpo? As pernas. É o que leva. Então, a escola sabatina treina, envia, e o ministério pessoal coordena as saídas. Dá treinamento também sobre como fazer o trabalho missionário, né? Essa é a relação da escola sabatina com o ministério pessoal, de maneira bem simples. Outra pergunta aqui, o que é mais importante? Recapitular a lição toda ou ouvir os pedidos, agradecimentos e testemunhos? Rapaz, o que é mais importante? Rapaz, é complicada essa pergunta, hein? Porque tem que ouvir os pedidos e agradecimentos, né? Tem, mas também tem que recapitular a lição, né? Ah, bom, no caso toda. Então. Sabe, o tempo ali de testemunhos, ele não pode ser muito longo, porque não pode ficar só com testemunhos, né, ou com pedidos de oração e tal. É necessário que seja pedidos especiais, para não tomar muito tempo. Alguém tem um pedido especial, especial é algo muito especial mesmo, né? Porque a gente tem outros momentos para isso, que é o culto de oração, né, para fazer pedido de oração, pequenos grupos, que é uma boa oportunidade também para abrir o coração, né? Aqui na Escola Sabatina também é um momento propício para isso, mas vamos focar naquilo que é mais importante, né? E com relação à recapitulação da lição, como eu disse, o professor tem que ter uma habilidade grande para monitorar o tempo, porque quantas vezes eu já vi professor chegar na parte de segunda-feira e deu 10:10 já, e ele não saiu da parte de segunda-feira, né? Porque algumas vezes as pessoas gostam de falar, né? Aí perde-se os objetivos. Então, não é o ideal seguir dia por dia, mas se for seguir dia por dia, tem que ter uma habilidade de calcular o tempo e também cumprir os objetivos, tornar a lição prática e também chegar nesse ponto aqui, ó, do envio. Aham. Bom, eu tenho uma resposta para isso. Como fazer? Não se prender em dias. Deixa eu pegar aí. A sugestão é, não se prenda nos dias da semana. Pega a lição, aqui na parte de... Essa lição do professor, a parte aqui de trás, a parte final aqui, ó. Foque nos pontos centrais da lição. Escolha ali 2 ou 3 temas da lição e foque neles. E a partir dali, faça perguntas de aplicação. E nesse final que já tem algumas perguntas sugestivas de aplicação, você pode usar elas do jeito que elas estão ali, ou adaptar elas, tornar elas mais simples para a classe, porque às vezes as perguntas ali são muito rebuscadas, né? Torne ela mais simples, e aí vai haver mais participação, vai ganhar tempo, não vai ficar no tempo espremido, né? Então, a ideia é focar em 2 ou 3 temas, né? A primeira coisa é fazer o acolhimento, né? Dar as boas-vindas especialmente para ele, porque ele é novo, é diferente, então vai chamar atenção, né? Tem uma pessoa aqui que não é do grupo aqui, né? Dar as boas-vindas calorosas, apertar a mão dele ou dela e falar para ele se sentir bem e explicar como é que funciona. Aqui nós recapitulamos a lição da Escola Sabatina, que é um guia, mostrar o guia, nós temos esse guia, a gente estuda ela todos os dias durante a semana, e aqui a gente recapitula focando nos pontos mais importantes. E aqui a gente extrai lições práticas para a nossa vida e como a gente pode transmitir isso para outros.
bem prático, né? A pessoa já vai ficar mais situada ali, né? Não vai achar tão estranho, né? Oi. Uhum. Ah, sim. Aham. É, é lógico que não dá para ouvir um monte de pedidos, então por isso limita os pedidos, né? É por isso que você pode falar assim, alguém tem pelo menos um pedido, ou alguém tem algum pedido especial. Quando se diz especial, é alguma coisa extraordinária, né? Agora vamos abrir um momento para pedidos e agradecimentos e tal, né? A escola sabatina não é para isso, né? Tem o culto de quarta-feira, tem um pequeno grupo que é propriamente para isso, né? A pergunta aqui, o que você diz da classe de professores? Acha que realmente é importante? Ela é mais do que importante, ela é muito importante. Eu já vou falar um pouco sobre ela. Como os professores podem ser sempre motivados a seguir os objetivos que são importantes? Bom, primeira coisa, o professor tem que se conscientizar. Primeira coisa, o professor tem que se conscientizar que ele não é apenas um mero passador de lição que está ali para poder matar um tempo, ou cumprir uma tabela, cumprir uma agenda, né? Ok. Esse aqui é do... ok. Entendeu? Sobre a classe, deixa eu pegar aqui. Eita, fiz bagunça aqui. Ok. Eu vou ler aqui e essa minha leitura aqui já vai dar a resposta para a pergunta. Destaque, aqui tem... os professores podem pegar isso aqui para ler, pode baixar em PDF também. Programa da classe de professores. Momento de oração, de 5 a 10 minutos. Eu vou ler só o subtítulo. Problemas e soluções. Então, esse é o momento em que deve ser dedicado a algumas dificuldades que os professores estão tendo ali na classe da Escola Sabatina. Então, a classe de professores é para discutir entre eles como solucionar aquele problema. Porque, às vezes, o problema de uma classe é o problema da outra também. Às vezes, não. Mas, às vezes, um professor tem mais habilidade do que o outro. E troca ali as habilidades. E também tem aqui... Eu não vou ler tudo aqui por causa do tempo, né? Temas de capacitação. Existem temas de capacitação aqui, aqui tem 13 temas aqui que pode ser estudado na classe de professores. Aqui está, 13 temas bem pronto, prático aqui, né? O programa já está tudo prático. Destaque da lição, de 20 a 25 minutos. A classe de professores não tem como objetivo fazer uma recapitulação detalhada de toda a lição da Escola Sabatina. Então, não há necessidade de passar tempo nos pontos que são claros para todos. O objetivo deve ser estudar métodos para a aplicação da lição estudada. O que os professores podem discutir ali na classe é como que nós vamos aplicar a lição aqui? Como nós podemos aplicar? Ali vai chover as ideias e as sugestões de como aplicar. Podemos aplicar assim. Ok, não é para discutir a lição em si. Então, a reunião é uma oportunidade para que cada professor aprenda mais pelo estudo de outros e defina os 2 ou 3 temas vitais e fundamentais que a lição contém e como aplicá-la à vida prática dos alunos. Então, e por último, avaliação e desafios missionários. Está vendo aqui, essa parte aqui? Essa pergunta foi boa. A direção do Ministério Pessoal apresenta um relatório estatístico do avanço do trabalho missionário das unidades de ação, ou PGs. Então, é importante que esse relatório seja acompanhado de um testemunho missionário. Esse relatório é feito no final, né, ali da Escola Sabatina. A reunião deve finalizar com o anúncio dos eventos que se sucedem no programa missionário da igreja. Entendeu? Deixa eu contar um exemplo rápido aqui. Teve uma lição passada há alguns anos, acho que foi em 2016 ou 2017, eu não estou lembrada, das ações de Jesus. Nem lembro mais qual é o tema geral da lição. Mas eu lembro que lá numa das classes da igreja do IAN, eles estudaram a lição e eles
tiveram o desafio ali de como colocar aquilo ali em prática. Aquela classe, ela começou a fazer visita com algumas pessoas necessitadas. Teve gente que teve a casa destelhada, banheiro tudo destruído, então eles foram visitar essa pessoa e reconstruíram a casa da pessoa. Isso, a lição falava que Jesus supria as necessidades das pessoas. Então essa unidade, essa classe foi praticar o estudo da lição. Na prática, visitaram um senhor, reconstruíram a casa dele, deram uma casa nova, reconstruída para ele, e acabaram estudando a Bíblia com ele. E não ficou só assim, eles iam lá na frente contar o que eles fizeram. Isso começou a contagiar outras classes. A classe que eu estava fazendo parte, eles começaram a dizer, olha, eles começaram a fazer isso, então nós também temos que fazer, porque isso contagia, isso estimula, isso motiva, né? Então, isso é válido, né? Deixa eu colocar aqui, e para a segunda parte aqui. Você clica aí em qualquer parte aqui para mim? Qualquer parte aí. Sua pergunta, né? Pode clicar lá em qualquer parte aí. Já foi. Como lidar com os alunos que não estão familiarizados com a lição? Rapaz do céu. Alunos que não estão familiarizados com a lição. Bom, se são alunos, deveriam estar familiarizados com a lição, né? Porque são alunos, né? Ou às vezes eles são novatos, né? Deveria. É ideal, mas deixa eu ouvir ela aqui. Sim, agora... Uhum. Pois é, não está familiarizado com a lição e faz comentários nada a ver com o assunto. Você fala assim para ele, isso não tem nada a ver com a lição. Vamos voltar aqui para a lição. Não, brincadeira. A gente não pode ser tosco, né? Cara, isso é um desafio grande, viu? Porque se você corta, você pode ser indelicado, né? Teve algumas vezes que eu encontrei esse desafio. A lição está indo para cá, mas o desavisado vai para lá. Eu não sei como é que ele consegue, é uma habilidade grande, né? Fazer isso. Eu falei assim, né? Esse está fora da lição, mas eu não faria assim, não. Eu faria de outro jeito, né? Eu faria assim, irmão, o seu comentário é muito bom. No entanto, a lição da escola sabatina, aqui assim, 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 tal, vai tira ele bem de levinho, assim, né? Que ele não sinta, né? Acontece muito, isso é muito comum, né? Os desavisados sempre... Uhum. Elogia o camarada, o seu comentário foi muito bom. No entanto, irmão, a lição assim, 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 né? Vem falando assim, assim. Uhum. Para retornar ao assunto da lição, né? A segunda pergunta aqui, que já está anexa, o que fazer com a não frequência? A resposta para essa pergunta vai ser agora. Vamos ver aqui. O que eu vou trazer aqui agora é uma extração do auxiliar. Então, nós temos aqui uma cartilha, um plano de aula, tudo prontinho, né? O que a gente tem que fazer? Seguir. Simples assim, seguir. O que vocês estão vendo aqui na imagem? Essa engrenagem aqui é a engrenagem chefe, a central, né? Ela roda as outras, que as outras rodam uma outra engrenagem. A escola sabatina é assim, é uma engrenagem. Ela gira, ela faz movimentar todos os outros departamentos. Já percebeu que a escola sabatina, ela permeia os departamentos da igreja? Vai para o departamento infantil, está lá a escola sabatina. Vai para o departamento jovem, a classe de jovem, está lá a escola sabatina. Departamento de adolescentes, a escola sabatina está lá. A escola sabatina está em tudo, então ela movimenta todo o sistema de engrenagem. Então, já vimos isso aqui, né?
Objetivos para as unidades de ação. Aqui vai ter a resposta que a Adriele fez. Aqui tem indicadores semanais da unidade de ação para pequeno grupo. Isso aqui é para diretores e auxiliares. Indicadores trimestrais da unidade de ação ou pequeno grupo. A classe de professores, já vimos isso aqui, né? Tem a parte aqui, a sua resposta vai estar dentro disso aqui, Adriele, a resposta à sua pergunta. Visitação e pastoreio. Ações solidárias, batismos, ofertas missionárias. Ok. Cada classe. É para cada classe. A visitação e pastoreio é para cada classe. Isso, quando a igreja tem uma classe que é geral, fica difícil. É quase impossível. Fica difícil acompanhar os faltantes, fica difícil assumir compromisso também, fica difícil comprometer. Mas sabe por quê que não gosta? O que é que entorta a boca? O que é que entorta a boca? O costume do cachimbo. É uma questão de costume. Aham. Isso. Essa é uma questão de acostumar, é uma questão de tempo. No passado, eu acho que essa igreja aqui, ela tinha classes. Não tinha, Guimar? Anos passados. Aí depois, chegou até ter 4 classes, né? Porque toda classe menor fica mais fácil de dirigi-la. Imagina você pegar uma igreja inteira e mobilizar ela para um pequeno grupo. Agora, quando a classe é pequena, já pode ser o pequeno grupo, formar um pequeno grupo com essa classe aqui, né? A estrutura do programa da Escola Sabatina, eu quero focar aqui em algumas coisas. Deixa eu pular isso aqui. Opa. Sim. É a mesma coisa. Bom, é para ser a mesma coisa. É que é unidade de ação, por quê? Porque aquela classe não vai ser só uma classe, ela vai ser uma unidade missionária. Por isso, unidade de ação. A partir dessa classe, vai se fazer propiciar trabalho missionário na comunidade. Por isso que é unidade de ação. A classe é uma unidade de ação, ou deve ser uma unidade de ação. Isso. Atividades nas unidades de ação, que tem a parte de 55 minutos. Quem que é o responsável? O professor. Essa aqui já estamos na segunda parte já. O professor é o responsável. Então, as unidades de ação terão, vai variar dependendo de ano para ano e de auxiliar para auxiliar, né? De 55 minutos. E o professor deve distribuir esse tempo em 3 partes. Confraternização, que é aquela parte inicial, recapitulação da lição, pastoreio e missão. Está vendo que tem um detalhe aqui? Por que eu coloquei esse freeze aqui, esse destaque? Porque é a parte mais deficiente. A parte que precisa ser mais reforçada. É cronometrado, né? É que Ok. Então vamos lá para essas partes aqui. Confraternização, que leva 10 minutos. O que deve se fazer? Dê as boas-vindas a todos, especialmente aos amigos convidados.
É muito importante não chamar as pessoas que vêm de visitas. Tá? Chama amigos, convidado, amigo visitante, pelo menos é mais atenuado, né? Amigos que estão nos visitando e tal, né? Ofereça a oportunidade para aqueles que desejam compartilhar testemunhos, isso já no início, e bênçãos recebidas de Deus durante a semana. Esse aqui, ó, é o momento de prestação de contas. Sim. Não, antes. Isso aqui é antes. É a confraternização. Dentro das classes. O professor chegou a hora dele agora, né? Dividiu em classe. Agora é a hora da confraternização. Os momentos prévios ali, né? Então, essa parte aqui é o momento que eu acabei de falar, da prestação de contas. Dá espaço para pedidos e agradecimentos, se houver um pedido especial. Testemunho, que motiva. No caso ali, o irmão Reginaldo, ele falou que do compromisso dele, não falou? Visitar alguém, não foi? O professor deve lembrar do compromisso. E agora a prestação de contas. E aí, como foi? Tem um testemunho para contar? Quando há compromisso, sempre há oportunidade, né? Então, abra espaço para testemunhos relacionados ao plano de visitação do professor. Nesse momento aqui, o professor, quando a unidade é pequena, dividida, fica fácil do professor saber quem faltou e quem não faltou, né? Então, o que o professor pode fazer? Ou o professor visita, ou então ele pergunta, alguém pode visitar o fulano, Beltrano, que faltou hoje? Ou então mandar uma mensagem para ele, ali, comprometer ali alguém para visitar ele, ou para mandar uma mensagem para ele, para saber por que faltou. Com isso, a pessoa que faltou vai se sentir importante. Opa, estão se importando comigo, a minha falta foi sentida, né? Então, esse é o momento. Então, quem que é o responsável por isso aqui? O professor é responsável por essa parte. Lembre-se da importância da participação de todos na reunião semanal do pequeno grupo. Como eu já falei também, quando a unidade ela é pequena, ela também pode ser um pequeno grupo. Não precisa ter trabalho de formar um pequeno grupo, as pessoas já estão ali, né? Ok. Agora chega na parte da recapitulação da lição. O que eu estou colocando aqui é tudo do auxiliar. O professor deve interagir com seus alunos, fazendo perguntas e permitindo que eles expressem suas ideias. Então, a melhor forma, a melhor didática de recapitular a lição é com perguntas. Perguntas sempre estimulam. Você dá uma introdução prévia ali, dá uma pincelada prévia, faz perguntas. Depois que perguntas respondidas, você só fecha ali com aplicações práticas. Ellen White diz assim, não é o melhor plano falarem os professores unicamente, mas devem levar a classe a dizer o que sabe. Então, com umas poucas observações ou ilustrações claras e breves, deve o professor gravar-lhes na mente a lição, conselhos sobre a escola sabatina, né? E finalizar a lição com aplicações práticas para a vida e o cumprimento da missão. Ficou claro aqui nas demonstrações que a gente fez aqui? Então, esse é o ideal e esse é o plano de Deus. Cara, esse negócio aqui é complicado, hein? Ok. Agora, o negócio aqui é treinamento mesmo, costume. A pergunta é, como lidar com a falta de criatividade ou ideias em relação à aplicação da missão na classe da escola sabatina? Então, sabe a parte da missão? Transformar a discussão da lição ali na parte missionária. Às vezes, quando a gente não está acostumado, isso dá trabalho. E sabe qual é o problema, qual é a dificuldade? Quando a gente vai fazer isso pela primeira vez, eu vi aqui a palestra, vi a importância desse negócio aqui, agora vou colocar isso lá na classe. Sabe o que vai acontecer quando você fazer isso lá pela primeira vez? Você vai fazer uma pergunta, e aí, como nós podemos colocar isso em prática? Sabe o que você vai ter como resposta? Cri, 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 cri. É normal, é comum isso, porque a gente está acostumado com uma outra coisa, uma coisa que nem é normal, nem é comum, nem era para ser. A gente está acostumado com o errado, mas nunca deixar de fazer. É o costume do cachimbo que entorta a boca, não é? Então, a gente já sabe disso, fazer a coisa que não é certa, vai deixando a gente mal acostumado.
E para poder fazer a coisa certa, é ficar insistindo, batendo na mesma tecla. Com o tempo, é com o tempo que a gente vai ter o resultado. Entende? É uma questão de tempo. Vai levar tempo. Quanto tempo faz que aqui era tudo lição geral? Era anos, né? Anos. Então, como é que vai mudar, assim, de repente? Leva um tempo. Então, vai levar um tempo. Agora, o que tem que se fazer é adotar o desafio. Continua a fazer, mesmo que não tenha. E outra coisa, conforme o professor vai fazendo, com o tempo também ele vai tendo criatividade e ideia. Então, o professor tem uma semana para se preparar. O que o professor pode fazer, além de pegar se o professor não tiver uma ideia, uma criatividade, ele pode pegar o que já está pronto aqui. Só adapta, muda, faz de uma maneira mais fácil ali, e pronto, porque aqui já está pronto. E eu tenho algumas ideias também, algumas sugestões, de alguns sites que eu acesso. Toda vez quando eu vou passar a lição, eu entro nesses sites. Tem o Infolição, tem o Fusteiro, tem o... esqueci o nome do site, eu coloquei aqui no final, vou colocar aqui para vocês verem. Raramente eu pego a lição ali e vou direto ali, dia por dia na lição. Ali, porque às vezes eu me perco, né? Então eu vou lá nos pontos mais importantes, mas eu uso alguns sites para poder extrair perguntas já prontas, né? Então, estava aqui, eu que tirei para cá, não está certo. Ok. Estudo da Bíblia e oração, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. É que eu peguei de uns auxiliares diferentes, né? Plano de oração. Tenha uma caixa de pedidos de oração para usar nos momentos de intercessão. Se tiver uma caixa, vai evitar aqueles pedidos longos, viu, Daniel? Irmão, alguém que tem algum pedido de oração quer colocar aqui na caixa? Coloque ali e ora, especificamente por todos aqueles pedidos, vai poupar tempo. Isso, alguém que tiver algum pedido, anota, bota ali e ora ali pelos pedidos de oração, né? Pode falar. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui registrando isso aqui para outras pessoas ouvirem também, que não estão, né? Então, vou retomar a fala aqui. Então, dentro da classe das crianças, o professor ele pode ser criativo, fazendo vários tipos de recursos, né? Por exemplo, com as crianças pequenas, para estimular a oração, né? Para que eles tenham vontade de orar lá na classe, nós cantamos uma musiquinha, vai passando uma musiquinha e vai passando uma almofadinha de Jesus. Jesus está abraçado com uma ovelhinha. A hora que essa música para, a criança que pegou a almofadinha, ela vai jogar um dado de oração. Nesse dado de oração, tem vários motivos de oração. Pelo Espírito Santo, pela família pastoral, isso e aquilo. Então, ali é um estímulo, né, que a gente faz. Tem também a caixinha de oração, então dá para os professores, para eles inovarem. Para os adultos também, porque adulto também gosta de coisa diferente, né? Inovar. Se as crianças gostam, claro que os adultos podem gostar também. Isso. Desse recurso. Então, o professor tem uma semana para se preparar. E cada vez que eu vou recapitular a lição, quando eu estou na minha oportunidade, eu não faço sempre do mesmo modo. Eu tenho um monte de maneiras diferentes de recapitular a lição. De maneira dinâmica também, né? Para não ficar aquela monotonia, aquela coisa bem tradicional, né? Então, é importante variar. Então, avalie o desafio missionário da semana. Avaliar o desafio missionário da semana. Pode ter um quadro comparativo, é ideal, para as classes verem como estão indo. E o professor... Eu não sei se é geral, mas, bom, é bom ter para cada classe para ver as diferenças, e o geral também, né? Essa parte aqui, avalie o desafio missionário da semana. Toda semana tem que ter um desafio missionário. E aí, o que vamos fazer para essa semana, para nós colocarmos em prática essa lição? Aí alguns dão as sugestões, vamos visitar a cadeia. Bom, aqui não tem cadeia, né? A nossa classe podia visitar alguém ali que está com um problema, uma necessidade
em casa, tal, então a classe vai lá visitar, ou alguém da classe se compromete, então faz o desafio missionário da semana. Isso sempre no final de cada lição. O professor deve dar um jeito de empurrar a lição para esse viés, para esse lado aí, né? E comprometer a classe, cada membro, a se envolver num desafio missionário da semana, né? Termine a lição com aplicações práticas para a vida cotidiana e o trabalho missionário. Sempre tem que ir para essa direção. Por exemplo, uma pergunta sugestiva, né? Como usar as lições aprendidas em meu trabalho missionário? E agora, irmãos, como que a gente vai usar isso aqui no nosso trabalho missionário? São algumas sugestões, né? Então, vai ter uma semana aí para criatividade. Pergunta. O quadro comparativo. Aham. Então vamos ter que chamar o cardiologista. Uhum. Sei. Sim. Só um pouquinho. Essa sua questão aí, seria bom se você tivesse falado no microfone, né? Porque algumas pessoas vão acompanhar aqui depois, né? Mas vou responder assim mesmo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma escola sabatina em uma outra cidade com criatividade, mas eu não vou responder de maneira direta, mas só uma sugestão. Lá em Alta Floresta, o Medeiros, Francisco Medeiros, aqui, ele esteve lá também, morou no mesmo tempo que a gente lá, a igreja do Cidade Alta, né? Cidade Alta. Então, lá eles tinham um negócio chamado concurso da lição. Isso acontecia, era todo sábado à tarde, né? No culto JA, tinha um espaço chamado concurso da lição. E aí, só que lá era assim, homens versus mulheres. Era muito divertido, né? Então, quem perdesse iria pagar um almoço, né? No caso assim, se as mulheres ganhassem, os homens iam preparar todo o almoço, as mulheres iam ficar só olhando e depois deliciar o almoço, no final do trimestre, né? Então, todo sábado tinha a recapitulação, o concurso da lição, né? Aí o que estava comandando fazia algumas perguntas, quem sabia ficava em pé e respondia. Se, no caso das mulheres, não soubesse, passava a vez para os homens, né? Isso fazia com que eles estudassem a lição, porque havia competição. Isso pode ser feito entre classes. Quando a lição é geral, é difícil implementar uma coisa assim, mas quando tem classes, né? A sua... Aí fica difícil. Aí, Emelino, isso vai virar um ciclo vicioso. É difícil sair daí se os líderes não tiver conscientização com relação a isso, né? Você é professora? Então você deve chamar o diretor e apresentar essa necessidade para ele. E mostrar o resultado da classe. Assim não está bom. Nós queremos... Então, não tem como medir. Uhum. Mas como... Uhum. Termômetro, Isso. Então, como vice-diretora, você tem voz para isso. Você pode sugerir. O que falta é só você fazer isso, né?
Lá pode ter um quadro comparativo só deles. Você pode dividir meninos e meninas, ou dividir classes assim, uma contra a outra. Quando há competição, aí eles levam a sério, eles gostam de competição, né? Isso pode ser um estímulo, um dos estímulos, né? Essa não é a única coisa que você pode fazer. Ora a Deus e deixa o Espírito Santo permear. Uhum. 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 Então, o primeiro passo é você conversar com o seu diretor e implementar mudança, propor a mudança ali, orar a Deus para saber como vai implementar ali, né? O primeiro passo é conversar com ele e depois implementar uma mudança. Então, tem que haver mudança. Sabe por que tem que haver mudança? Porque não tem como obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, para ter resultado diferente, tem que fazer algo diferente. E quem são os atores da mudança? Nós. Basta a gente implementar a mudança. Deixa eu ver aqui, eu acho que é para estar chegando no final aqui já. Missão, a parte da missão aqui é a parte final, 10 minutos. Abrir o registro da escola sabatina, físico ou no Serve-me, fazer a chamada. Isso pode ser no final, como pode ser no começo, mas se for no final, fica mais ideal, né? Depois fazer as seguintes perguntas. Está aqui lá, né? O diretor já sabe como fazer isso aqui, né? Quantos estudaram a lição diariamente e tal. Quantos deram estudo bíblico essa semana? Aqui você vai ter informações para... Pergunta? Quer fazer a pergunta? Isso. Você pode falar para quem está E a irmã também, né, e você disse, é uma questão já de costume. Então, realmente, como você disse, tem que haver a mudança. Eu acho que, inicialmente, nem você mencionou, né, ela partir dela, né, da atitude dela. Eu acho que seria interessante também uma campanha de oração, partir da gente, a gente fazer essa campanha de oração pela escola sabatina. Excelente, excelente ideia. Você leva lá, Medeiros, para ela? Irmã, só um pouquinho. Sabe por que eu quero que você fale no microfone? Porque tem pessoas que estão querendo ouvir. Elas estão... Está sendo gravado, né? Quem não está aqui vai ouvir depois. Ah, é para ele mesmo. Era para você mesmo. Era para mim. Irmã, pode falar. Então, assim, fica meio complicado, porque nem todos os alunos que têm lição, né? A maioria não tem. Aí, assim, a classe fica meio perdida, porque você vai fazer uma pergunta, muitos alunos ou têm a lição e não traz, outros seguem no celular. Então, eu acho assim, fica meio difícil também. Às vezes o aluno tem a lição no celular, né? Às vezes, né? Nem sempre, né? Aqui. Eu comecei agora com juvenis, e eles estavam, assim, bem desacostumados a fazer. Eles não faziam praticamente nada ali da sequência do manual da lição. Eles não estavam colhendo oferta, não tinham o estímulo de decorar o verso áureo. Então, assim, realmente, como ela falou, muitos não têm a lição. Então, o que eu estou fazendo? Para estimular eles, por exemplo, a decorar o verso áureo. Eu imprimo o verso e distribuo para eles. Você está criando um meio de resolver, contornar a situação. De tentar resolver o problema, né? Então, criatividade. Então, o Espírito Santo é aquele agente que fertiliza nossas ideias, tá? As nossas ideias, a gente pode usar tudo que é lícito para ter criatividade e inovar a coisa, né? Quer o microfone? Em relação ao que a irmã Rosângela falou, é interessante que o professor saiba quais de seus alunos têm lição e quais não têm. Se o aluno não tem condições de comprar lição, se ele tem condições, você vai estimular ele a comprar lição. Se ele não tem condições, você pode arrumar uma doação e comprar lição para este aluno. É uma ideia, uma sugestão, né? Mas é interessante que o professor saiba quem tem e quem não tem a lição.
Durante esse semestre, nós aqui da igreja lançamos o projeto Sem Lição. Como funciona esse projeto? Porque grande parte dos nossos irmãos, infelizmente, não tem a lição. Não sei o que acontece, mas não tem a lição. Então, como funcionou? Foi anunciado ali na frente, os irmãos que não têm condição financeira de possuir a lição, nós fizemos uma comissão e a igreja está doando essas lições para os irmãos que não têm condição financeira. Outra parte, os irmãos recém-batizados. A igreja está fazendo assinaturas para os irmãos recém-batizados, 1 ano de lição para eles. Então, e os outros irmãos que têm condição, eu estou indo no privado deles, auxiliando, porque alguns não têm habilidade com a tecnologia. Então, eu faço a assinatura e mando o boleto para ele. Ele paga. Então, assim, não tem desculpa. O irmão que não tem condição financeira, a igreja vai doar a lição. O irmão que não tem habilidade em fazer a assinatura, eu vou fazer. E os irmãos recém-batizados vão ganhar 1 ano de lição, então eles vão se adaptar a estudar a lição diariamente. Muito bem. Então, aí tem que ser criativo. Outra coisa interessante também, vale a pena consultar uns aos outros. Por isso que a classe de professores ela é ideal, onde ali pode as mentes se fertilizar em contato uma com a outra, para discutir ideias, sugestões ali de como resolver esses problemas. Então, um dos objetivos da classe de professores é esse. Então, deixa eu fechar aqui. Acabou. Era isso mesmo. Essa é a coisa. Essa é a ideia. Ser criativos. Botar... Eu estou com dificuldade, que igual eu falei, eu gosto muito da classe da Escola Sabatina. Eu tenho dificuldade de expressar, de explicar. Eu tô sofrendo aqui nessa classe, mas não... Tá eu e a Jo. E quando a Jo falta, assim, um sábado ela, outro sábado eu. Fala, vamos ajudar na classe. Ninguém quer ser professor, ninguém quer ter aquele compromisso. Isso que está sendo difícil. Então, até acabei de falar para a irmã aqui, ó, eu não sei se eu vou continuar, né, aqui na classe, se ninguém assim, ter mais professor para me ajudar, porque eu, particularmente, eu acho difícil a lição da Escola Sabatina, e minha lição é de aluno, não é de professor. Porque quando eu fiz assinatura, eu não tinha classe ainda, é de aluno, aí eu acho difícil. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Então, o que você precisa é de recursos. Recursos sobre como tornar a lição mais fácil. Existe um site chamado Infolição. Achou aí, né? Infolição ali traz um resumo de cada dia da lição. Os pontos mais importantes de cada dia da lição. Tem um site do irmão Fusteiro, mas dá para ir na alicao.com.br. Eu acho que é assim. Se não for, eu posso dar um jeito de enviar para a Adriele o link. Tem lá um resumo também de cada dia da lição. Só os pontos mais importantes. Tem um outro site que é não é da divisão da associação geral, mas ele pega as lições ali, traz em perguntas de aplicação top, ali, bem simples e práticas, né? Você pode pegar aquilo ali, seguir aquilo ali. O negócio já está pronto, você só bota os alunos para discutir e participar. Depois eu envio para a Adriele compartilha para vocês. É uma sugestão são ferramentas para você usar para a recapitulação da lição sem sofrer. Deixa eu contar uma história. É uma história, nem sei dizer se isso é um testemunho, mas é uma história. Houve uns momentos lá no seminário que eu tive dificuldade financeira. Aliás, a esposa do pastor está ali, ela sabe que seminarista enfrenta dificuldades, né? Tem hora que o dinheiro fica bem escasso. E teve um tempo que eu não tive como comprar a lição da Escola Sabatina. Mas como eu ia fazer prática pastoral nas igrejas, o ancião, ele não quer saber do histórico da gente. Ele chega lá e fala, irmão, você passa a lição hoje? A gente tem que passar, né? E como é que eu ia passar sem ter a lição? Eu já sabendo disso, eu resolvi pesquisar na internet o esboço da lição, porque houve uma época que teve o esboço da lição. E tinha a lição em PDF também. Só que nesse tempo da minha crise, não tinha. E eu fui pesquisar lá para ver se eu achava alguma coisa. Achei um site de um irmão da Espanha chamado Fusteiro. Ele trazia lá o esboço lá de cada dia da semana. E eu peguei, e agora? O que eu vou fazer? Eu sei espanhol mesmo, traduzia ele.
ali para o português e usava aquilo ali. Eu estava sem a lição, não tinha a lição disponível, então eu estudava o esboço da lição. Colocava ela num tablet e quando o ancião lá da igreja de prática pedia, você passa a lição? Opa, ok, passo. Eu não vou contar minha história para ele, né? Mas estou ali preparado. Já li o esboço, está pronto. Ia direto nas perguntas ali, assim. Então, essa foi a maneira que eu me safei. Safei, não sei se é o certo é dizer me safei, né? Mas eu dei um jeito de driblar a minha situação. Não fiquei sem o recurso. Então, esse material está disponível ainda na internet. Tem em português também. Ele começou a traduzir para o português e para outras línguas, né? Então, a gente pode usar isso para seguir só os pontos mais importantes da lição ali e cumprir os objetivos. Amigos, que Deus abençoe vocês, viu? Oneide. Ótimo. Espera só um pouquinho. É que esses treinamentos aqui são maravilhosos, né? Só que às vezes a gente acaba deixando só esse treinamento assim do início do ano e aí esquece do restante do ano. E às vezes a diretora da escola sabatina, ela pode reunir os professores de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, para reunir, fazer uma reunião e perguntar qual é a sua dificuldade, irmã, que a senhora está tendo, né? Aí eles podem se ajudar a traçar novos planos, novas metas, para poder estar auxiliando um ao outro a ministrar a lição da escola sabatina aos outros momentos também, né? Excelente. E a outra sugestão também é a classe dos professores, porque às vezes eu posso ter uma opinião sobre um assunto que a irmã não sabia. E aí ela pode, não, olha, interessante a visão da irmã sobre esse assunto. Aí ela já vai falar lá na classe dela, né? Eu sei que às vezes é meio difícil a gente chegar um pouco mais cedo para fazer a classe dos professores, mas quem sabe poderia ser um momento online, não sei, que os professores se reunissem para poder debater aí, né? Os assuntos, né? E aí todo mundo colocaria o seu ponto e ajudar um ao outro também. Então nós vemos que solução tem, né? Só basta a gente se colocar na direção de Deus. Irmão Reginaldo? O irmão Reginaldo ali? Diante de um treinamento desse, né, importante para a igreja, para a escola sabatina, a irmã Rosina tocou num ponto ali interessante. Ela falou que está sofrendo na classe e tal. Mas há uma sugestão. Vamos dizer, na minha classe, por exemplo, tem eu, o irmão Raoni, né, eu sou professor, ele está me auxiliando, e volta e meia eu estou conversando com ele acerca de alguns pontos. Então é importante que os professores, eles no decorrer da semana, conversem entre si, né, naquilo que pode um estar auxiliando o outro, numa dificuldade, né? Os próprios professores, no decorrer da semana, podem estar conversando, né? E eu até sugiro para a irmã que adquira o mais rápido possível a lição da escola sabatina de professor, tem os auxiliar lá no final, que vai lhe ajudar muito, né? Então, assim, diante disso, agora nós estamos com algo maravilhoso aí, para agora começarmos a colocar em prática esse treinamento a partir dos próximos sábados aí. O próximo sábado já começa, né? Já começar a colocar em prática, cada classe começar a colocar em prática isso que foi colocado hoje. Muito bem. Obrigado, irmão Reginaldo, pela sua participação. Eu quero só frisar algo que a Oneide já falou ali, né? Classe de professores. Ela é ideal. A classe de professores não é para discutir a lição, vai discutir as dificuldades ali e os pontos mais importantes ali, né? E a Oneide já deu a sugestão. Se não é possível chegar cedo na igreja ou se reunir aqui, por questão de logística, dificuldade, às vezes é a época de chuva também, mas chuva, de todo jeito a gente vai ter que driblar ela, né? Online, pelo WhatsApp, dá para fazer chamada ali, se reúne ali, a tecnologia está aí para nos facilitar a nossa vida, né? Então, tem jeito para tudo, né? Então, irmãos, que Deus abençoe todos vocês, e que vocês sejam os atores da mudança, onde vocês estão ali, sejam uma bênção, o Espírito Santo venha fertilizar a mente de vocês, para vocês fazerem a diferença, e para que o coração da nossa igreja bata e pulsa de maneira saudável e vibrante, e dê força para que as pernas corram com toda velocidade. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos... A Adriele quer falar algumas... Ok.
Ótimo, ótimo. Quero chamar todos vocês aqui na frente, os professores? Todos os professores? Todos, porque vocês vão receber uma lembrancinha e a gente vai orar pelos professores de maneira especial. Podem vir todos aqui, que tem espaço para todo mundo. Tirar foto também. Medeiros, o meu cameraman já pode fechar.